Eu sou síndica profissional de condomínio que tem portaria remota, né? E posso dizer para você que, em comparativo com uma portaria presencial, a gente tem um controle, às vezes, um pouco maior da segurança, de quem entra e de quem sai, porque a gente tem tudo ali relacionado no sistema de controle de acesso. Então, não tem o jeitinho. Ah, você me conhece, eu sou o namorado da fulana, né? Não, ou você está cadastrado ou você não está, daí você não vai entrar. Por outro lado, é o que eu falei do conforto, né? Então, eu tô acostumada a deixar a chave para minha diarista, não tem mais onde deixar a chave para diarista. Chegou o Mercado Livre para entregar a correspondência, você não tem os lockers, que também é uma coisa que já estão pensando nisso. Ah, a encomenda chega toda hora, de noite, sábado, domingo, feriado, né? Então, essas entregas estão chegando o tempo todo, e daí o funcionário não tá lá. Então, quem vai receber? Então, ou o morador tá no apartamento, ou ele tem que pedir para alguém ir lá receber para ele, ou a mercadoria dele vai embora, volta. Certo. No ar, Dicas da Construção Podcast, com Juarez Cavaleira. Fala, meus amigos, aqui é o Juarez Cavaleira do podcast Dicas da Construção. Lembra que vocês pediram pra gente estar trazendo uma especialista em administração de condomínio e hoje a gente conseguiu trazer. Como vocês sabem, é um universo assim magnífico, todo mundo tem sempre alguma dúvida de como funciona esse universo. E hoje a gente vai estar aqui tirando todas as suas dúvidas para nos ajudar. Mande para os seus amigos no WhatsApp, siga a gente no Instagram, aperte o sininho para estar recebendo todas as notificações para você estar sempre bem informado na área da construção civil. Vou começar apresentando a nossa convidada, Ana Maria Miragaia, advogada, mestre em Direito Condominial há mais de 20 anos, com experiência na área. Síndica profissional, certificada pela Gabel, exerce sindicatura há mais de 10 anos, sócia da administradora Proativa, gestão de condomínio desde 2013. Fique à vontade, é uma maior honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Juarez, pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Certo. Gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, de como você chegou a pensar em entrar nessa profissão, que é uma profissão que a gente sabe que exige muito do profissional. É verdade. Fique à vontade. Olha, é até engraçado, porque quando eu era criança eu sempre quis ser advogada, né? Então isso já era uma vontade que eu tinha desde criança. Mas meu pai adquiriu um empreendimento em Ubatuba, que estava em construção, teve diversos problemas na entrega da obra. E eu tinha uns 12 anos, comecei a me interessar aí nas assembleias junto com meu pai. E ele falava, não, isso não é coisa de criança, tal. Mas depois deixou e eu comecei a me interessar muito naquela idade pelo aquele tipo de discussão, de universo de problemas, como que tinha que resolver. Enfim, me interessei, aquilo ficou na cabeça, eu cursei Direito, me formei. E não é que exatamente este condomínio ainda não havia sido regularizado. Então, ainda tinha problemas para regularização, era um condomínio não instituído. E eu já recém-formada, fui chamada pelo síndico da época para poder verificar como que estava a situação. Então, foi um desafio para mim, porque era meu primeiro momento com condomínio, né? Na faculdade, quando eu cursei, há muitos anos atrás, não tinha nada sobre condomínio falando nas matérias e tudo mais. Então, eu comecei a fazer curso de especialização, mestrado, e neste condomínio eu consegui fazer a regularização em 2 anos, instituir esse condomínio, e aí foi uma escola boa para eu poder continuar nessa área com assessoria jurídica. Então, aí eu passei a fazer assessoria jurídica para condomínios, né? E participar de assembleias e conversar com as pessoas da área, me inteirar mais sobre o assunto, porque é um assunto relativamente novo. A própria legislação é nova sobre isso. O Código Civil não tinha nada até 2003 entrar em vigor lei sobre condomínio, né? Então, é uma área ainda nova, se a gente for considerar o tempo que a gente tem de legislação.
alteração no Código Civil. A gente tinha só em 1964 a Lei de Incorporações, que tratava sobre condomínio e sobre as incorporações imobiliárias, e só em 2003 que o Código Civil trouxe isso. Então, é relativamente novo ainda esse universo que tem tanta coisa para explorar. Certo. E por ser uma profissão muito estressante, pelo menos ao meu ver, o que você faz para desestressar? Você tem algum hobby? Eu tenho. Eu pratico Muay Thai há 3 anos. Meu Deus. É um hobby bem desestressante. Nossa, tô até com medo de fazer as perguntas agora. Quanto tempo você falou? 3 anos. 3 anos. Foi uma coisa que eu vou fazer, né? Ainda estava um final da pandemia, então estava precisando fazer alguma atividade física que fosse prazerosa, que fosse para desestressar, e no fim se tornou realmente uma coisa muito legal e muito desestressante. Meu Deus. Hoje, sobre a sua gestão, você tem quantos condomínios aqui em Taubaté? Hoje a Proativa, que é a empresa que eu sou sócia, junto com a Magali, administra 60 condomínios, mas na região. Na região. A grande maioria dos clientes, né, 80% está em Taubaté, que é onde é a sede da empresa, mas nós temos clientes em Ubatuba, esse condomínio que eu onde começou a carreira. Onde comecei a carreira, que eu tenho bastante carinho por ele. Temos em Campos do Jordão, temos em Caçapava, Tremembé, então a gente atende na região vários condomínios. Qual é mais difícil administrar? Condomínio de prédios ou de casas? Olha, cada um deles tem uma particularidade, né? Mas eu acho que... E depende do tamanho. Então, certo. Residenciais de casas, né? Os loteamentos, os grandes loteamentos, eles dão um tipo de trabalho para a gestão do condomínio. Enquanto que os prédios, independente do tamanho, a questão das manutenções são um pouco mais intensas, porque tem mais áreas comuns para ter manutenção de bombas, de elevadores. Então, isso dá mais trabalho na questão de manutenção. Já no de casas, a gente poderia dizer que a questão de convívio, dependendo do tamanho do condomínio, né, do residencial, é um pouco mais complicado. Mas cada um tem sua particularidade. Qual você gosta mais? Eu gosto bastante dos prédios. Dos prédios? Gosto bastante, assim. Acho que aonde... porque o condomínio, né, a lei determina que ele seja os condomínios onde tem as unidades habitacionais com áreas privativas e áreas comuns. Certo. Então, eles são diferentes dos residenciais. Então, vamos falar aqui do Taubaté Village, que está aqui pertinho da gente. O Taubaté Village não é condomínio, ele é uma associação de moradores. Então, é um loteamento onde as pessoas compram os terrenos e constroem as suas residências. Mas existe estatuto, existe regulamento interno e também tem gestão de administradora de condomínios. Mas a associação é uma coisa, condomínio é outra. Então, os prédios são condomínios. E existem casas que estão dentro de condomínios também, que são as casas iguais, né? Sim. Unidades habitacionais que têm as áreas já construídas e entregues prontas para o cliente. Então, ele também é condomínio, rege pela mesma legislação, tem convenção e tem regulamento interno. Então, tem essa diferença. Entendi. Qual que é a sua dica? Um exemplo assim, eu estou lançando um empreendimento. Quando que entra o seu trabalho? Logo que eu vou entregar para os moradores, ou eu posso te contratar em qualquer momento da vida útil do prédio? A administradora de condomínio pode ser contratada em qualquer momento, tá? Certo. Mas quando o empreendimento está sendo entregue, então... A nossa empresa faz muitas implantações de diversas construtoras aqui da região. O que precisa? Na implantação do condomínio, são muitas coisas que envolvem, né? Uma boa implantação faz com que aquele condomínio siga aí depois com tudo bem direitinho. Então, na implantação do condomínio, quando a construtora entra em contato com a gente vai, visita o empreendimento ainda que está sendo finalizado, certo. A gente conhece as áreas comuns, então a gente mapeia esse condomínio para saber o que ele precisa, né? A gente chama de enxoval, porque o condomínio vai começar do zero. Então, o que esse condomínio vai precisar? Vai precisar de lixeira, protetor de elevador, capacho, que áreas comuns ele tem? Vai entregar mobiliada, a academia, o salão de festa ou não? Então, a gente também começa a levantar orçamentos, porque vai ter a primeira assembleia de instalação desse condomínio, vai ser eleito o primeiro síndico, então a administradora pode fornecer esse material para o primeiro síndico analisar
e tomar as decisões a partir daquele momento. Em geral, os síndicos não têm muita experiência. Então, Sim. aí o nosso papel é um pouco mais agregador, porque a gente pode falar da nossa experiência para esse síndico, o que nós achamos, é um empreendimento parecido com outro que a gente já participou da entrega. Então, a gente pode explicar para ele e ajudar nessa implantação. E tem também a questão da taxa de condomínio, né? Certo. Taxa de condomínio ela é o rateio das despesas. Então, a gente precisa entender o empreendimento para saber o que ele vai precisar. Portaria 24 horas, limpeza, zelador, manutenção de piscina, que tipo de necessidade tem aquele condomínio, quanto que custa. Previamente a gente já tem valores, porque tem muitos condomínios já, então a gente monta uma previsão orçamentária para saber qual vai ser o valor da taxa de condomínio. Então tem o resultado da despesa total, rateia essa despesa pela fração ideal de cada unidade. Você acredita que isso que era a minha dúvida? Então você pega aquele empreendimento, vê todos os gastos dele e daí que você vai chegar na taxa de condomínio. Exatamente. Eu pensei que era uma coisa tabelada para todo mundo. Então não, é o único do local. Isso, cada condomínio tem que ser avaliado de acordo com a sua necessidade. Então, o que a gente chama de previsão orçamentária, isso também está na legislação. Então, a previsão orçamentária é o rateio das despesas. Então, eu começo com as despesas, o que aquele condomínio precisa. Então, portaria, limpeza, zelador, manutenções, piscina, elevador. A gente vai colocando todas essas previsões de gastos. Então, quando o condomínio é novo, a gente coloca previsões mínimas baseado na experiência que a gente tem de um condomínio daquele tamanho. Esse condomínio tem 80 apartamentos, baseado num outro condomínio que eu administro com 80 apartamentos, quanto que seria a despesa no começo desse condomínio? Então, chego num valor 30 mil, por exemplo, e daí este 30 mil rateia na fração ideal de cada unidade. Legal. Aí eu vou descobrir qual que é o valor da minha taxa, da sua, cada um tem taxa diferente também, porque depende do tamanho do apartamento, quantidade de vagas de garagem que você tem. Quando você chega com o valor, vai ser o valor de condomínio, chega alguns condomínios querer desmaiar ou não? Dependendo Passar dos mal. empreendimentos, né? Empreendimentos pequenos, hoje em dia, a gente diz assim, com menos de 50 unidades, e que querem, por exemplo, a portaria presencial, que é o maior gasto. Então, é uma conta bem facinho de fazer. Tem 50 apartamentos e eu pago uma portaria 24 horas presencial, que está em torno de 24 mil reais. Certo. Se eu dividir, mesmo que não seja por fração ideal, dividir por número igual, pegar o valor da portaria e dividir por 50 unidades, eu já vou ter um condomínio caro. Eu Entendi. parto desse valor. Ainda tem mais as outras despesas que o condomínio tem. E aí eu tenho um empreendimento de 128 unidades, 2 torres, e ele tem portaria 24 horas. E o condomínio é bem mais barato. Ele tem muito mais áreas comuns, muito mais coisa, é condomínio clube, e o condomínio é bem mais barato. Mas não dá para comparar, porque eu estou rateando esse valor de despesa, que é o mesmo, portaria, com 128 unidades. Enquanto que o outro condomínio com 50 tá rateando a mesma despesa. Então, por isso que não dá para ficar comparando, né? Aquele condomínio é caro, aquele condomínio é barato, porque precisa ver se tem a mesma quantidade de unidades para ratear. Certo. Quando a portaria eletrônica ela é mais barata? A portaria virtual, ela é mais barata, porque ela é compartilhada com outros empreendimentos. Então, Certo. ela é uma central onde ela monitora por telas e dispositivos alguns condomínios simultaneamente. Mas por isso fica mais barato, porque ele não tem a pessoa lá exclusiva dentro do seu condomínio fazendo a portaria presencial. Mas tem outras necessidades que precisa ter uma pessoa que vai receber as correspondências, as entregas, acompanhar o prestador de serviço. Então não vai cair 50%, não é bem assim, né? Precisa ver que necessidades aquele condomínio precisa e se vai valer a pena, porque a portaria virtual é segura, tem um sistema de segurança, mas perde o conforto, né? Então, aquele conforto, aquela coisa de você ter o porteiro ali, dele poder te ajudar, dele poder resolver um problema do portão que acabou de parar e você não ter que esperar para vir alguém da empresa de portaria remota para resolver, são coisas que precisa pôr na balança para ver se vale a pena. Mas é um caminho que os pequenos condomínios estão seguindo, porque a portaria presencial ficou caro, né? Entendi. Geralmente quem eu vejo recebendo essas correspondências são os zeladores. Isso. Eles ficam ali tentando ver o que resolver. Eu, particularmente, não sei. Eu não gosto de portaria eletrônica. Se eu fosse síndico de um apartamento, eu acho que eu não teria. Porque eu vejo, principalmente, como eu sou prestador de serviço, eu vejo como muita problemática.
certo? Porque a pessoa está à distância, muitas das vezes você está lá, a pessoa não consegue te atender, ou o sistema falha, entendeu? E eu acho que... como é que eu posso falar? Eu acho ainda que é um sistema que parece que está em fase de teste. Qual a sua opinião sobre isso? Então, existem muitas empresas já no mercado. A portaria remota, de uns 7 anos para cá, ela cresceu bastante, né? Por conta primeira coisa que procuraram foi por conta das despesas. Então, vou reduzir a despesa do meu condomínio e vou colocar portaria remota. Mas eles se aprimoraram, né? As empresas se aprimoraram nos sistemas, né? Então, eu já conheci algumas centrais onde eles fazem um monitoramento, vi como que funciona ali dentro daquela empresa, como que eles monitoram e que tipo de sistema eles têm. Certo. Eu sou síndica profissional de condomínio que tem portaria remota, né? E posso dizer para você que, em comparativo com uma portaria presencial, a gente tem um controle, às vezes, um pouco maior da segurança, de quem entra e de quem sai, porque a gente tem tudo ali relacionado no sistema de controle de acesso. Então, não tem o jeitinho. Ah, você me conhece, eu sou o namorado da fulana, né? Não, ou você está cadastrado ou você não está, daí você não vai entrar. Por outro lado, é o que eu falei do conforto, né? Então, eu tô acostumada a deixar a chave para minha diarista, não tem mais onde deixar a chave para diarista. Chegou o Mercado Livre para entregar a correspondência, você não tem os lockers, que também é uma coisa que já estão pensando nisso. Ah, a encomenda chega toda hora, de noite, sábado, domingo, feriado, né? Então, essas entregas estão chegando o tempo todo, e daí o funcionário não tá lá. Então, quem vai receber? Então, ou o morador está no apartamento, ou ele tem que pedir para alguém ir lá receber para ele, ou a mercadoria dele vai embora, volta. Certo. Então, é uma falta de conforto que as pessoas vão ter por conta disso. Mas eu não acho que seja ruim. Eu acho que é uma boa solução para empreendimentos que buscam reduzir os custos, obviamente, mas também deixar um empreendimento seguro, tá? Então, eu não acho que é uma proposta ruim a portaria remota, mas tem que avaliar bem que tipo de mecanismos a empresa que você vai contratar vai oferecer, principalmente para os moradores, né? Então, que tipo de sistema de segurança os moradores vão ter para facilitar a entrada, saída, não ficarem esperando, que tipo de sistema de segurança vai ter para prestador de serviço, para visitante, qual vai ser o acesso que eles vão fornecer, porque a tecnologia permite muitas facilidades, né? Mas é o que você falou, caiu a internet, tem uma internet de backup? Beleza, se não tem internet de backup, o sistema cai, não fica sem comunicação com a central. Tem essas questões que não tem o que fazer, é um sistema. Certo, sabe por que eu estou falando isso? Que eu acho que quando, posso estar errado, que quando a segurança é feita por uma pessoa na guarita presencial, eu vejo por mais segurança, que a gente já viu casos em São Paulo, de um exemplo, eu sei que a Ana Maria, o convívio dela é com esse tipo de pessoas, assim, eu vejo que você está com uma pessoa diferente, já liga um sinal de alerta. Como várias vezes a gente viu que não entrou ladrão no prédio porque o vigia chegou a ver que aquela pessoa não fazia parte do dia a dia daquelas pessoas. E a pessoa estava ali, tipo assim, coagida, entrando com o bandido, e ela foi parada porque quem fazia a segurança do local teve esse time de falar, poxa, essa pessoa tá estranho, o comportamento da Ana Maria tá estranho. E um sistema não tem como ver isso. Sim, a pessoalidade, né? Até no carro, passou assim, o cara, opa, peraí, tá estranho. Ela me olhou estranho, você entendeu? Porque, querendo ou não, já faz parte da família todo dia, ela tá com você. Tem porteiros que estão anos, 10, 15, 20 anos. Até do jeito de você olhar, ele sabe como que você tá no dia. Sim, a pessoalidade na prestação de serviço, que é o caso do porteiro presencial, é super importante, né? Eles né, um bom controlador de acesso, né, que é a função do porteiro, eles ajudam demais, né? Muitos condomínios, empreendimentos que têm pessoas com mais idade, Sim. né? Então, essa pessoalidade, esse cuidado, esse carinho, essa atenção. Como foi importante, por exemplo, na pandemia, o
porteiro nesses condomínios, né? Porque ele ia lá, ele recebia a correspondência, a comida, por exemplo, ou a entrega, o mercado, porque ninguém queria sair de casa, e era ele que colocava no elevador, ele que avisava. Então, assim, a pessoalidade, obviamente, nunca vai ser comparada com um sistema, né? Com uma tecnologia. Tem os prós e tem os contras. Eu acho que precisa entender o empreendimento e entender o perfil do morador. Porque também é importante entender o perfil do morador. Sim. Que ainda que o empreendimento seja pequeno, dependendo do perfil do morador, não cabe portaria eletrônica, né? Entendi. Portaria remota. Precisa ter esse feeling para Esse saber. cuidado, né? Esse cuidado. Vai dar certo por conta do meu perfil, vai dar certo por conta de custos, tem que ter uma série de questões que se encontram para dar certo. Porque senão, vai ter que ser porque é mais barato e é bom. As pessoas daí podem não se acostumar, podem não gostar. Então, minha mãe morou em prédio pequeno, com portaria presencial, que o condomínio era bem caro, mas que não queria de jeito nenhum sair de lá por conta da pessoalidade, Sim. do carinho, da atenção dos controladores de acesso. Então, não dá para substituir. Sim. Eu vou comparar, tem que comparar banana com banana, né? Sim, sim. Então, não tem como fazer essa comparação, porque são coisas diferentes. Tem que entender o perfil do empreendimento, o perfil dos moradores e o que eles estão dispostos a perder para um ou para outro tipo de portaria. Eu vi em São Paulo, quando a gente foi numa convenção, que tem um sistema misto, né? Que tem toda a parte eletrônica e mais o porteiro, né? Isso aqui em Taubaté e no Vale do Paraíba acontece ou a pessoa, eu quero só eletrônico, quero só presencial, ou tem o sistema misto? Pode ter, portaria híbrida. É híbrida chamam. que fala? Isso, pode ter o sistema de portaria híbrida, né? Então, aí você mantém o porteiro num determinado período. Eu quero ter o porteiro à noite, porque de dia eu já tenho o zelador, por exemplo, legal. tá? Então, tem também esse tipo de sistema. Alguns condomínios aderem a esse tipo de sistema para não abolir de uma vez o porteiro presencial. Mas, e alguns fazem isso até para ver se adaptam. Legal. Fazem a híbrida para ver se adapta. É que na híbrida você não tem muita economia de despesa, é mais para você entender como é que funciona, porque na híbrida você vai continuar pagando o porteiro presencial e pagando a portaria remota. Então, na verdade, o que você não está pagando no presencial, você está pagando na remota. Então, de despesa praticamente não muda muito, tá? Na híbrida. Então, o que eles fazem é para poder ver se acostumam. Levar um conforto maior, né? Isso, essa é uma segurança, né? Mas, o porteiro tá lá. Tá na minha portaria. Sim, né? sim. Então é uma segurança. Tem muitos casos, pessoas que passam mal, precisam de ajuda, e é o porteiro eu fico que preocupado com ajuda. isso. Elevador, o porteiro não pode fazer remoção de passageiro de dentro do elevador, mas o porteiro fica conversando Sim. pelo interfone, ou vai até o elevador e fica acalmando o morador. Tem muitas situações pra gente falar sobre a importância do porteiro presencial, né? É de suma importância. Mas precisa entender o perfil do empreendimento, porque a tecnologia trouxe uma solução interessante, viável, na minha opinião, segura, para poder reduzir despesa. Certo. Isso hoje na sua empresa Proativa, ela representa quantos por cento de porteiro presencial e quanto por cento de porteiro, no caso, remoto? Então, a maioria é presencial. Não, a maioria é presencial, né? O perfil dos empreendimentos que a gente administra são empreendimentos grandes, né, na grande maioria. E mesmo os que têm, por exemplo, 56 unidades, preferem o presencial. A gente já levou essa proposta, porque alguns reclamam do valor do condomínio. Então, qual é a solução para reduzir? A solução seria a gente mexer na maior despesa, que no caso é o contrato com portaria. Então, a gente leva e não querem de jeito nenhum. Não quero trocar, quero ficar com o porteiro presencial. Então, hoje, eu acredito que eu ainda tenho 80% dos empreendimentos portaria presencial, tá? Entendi. Aí, assim, os que não são presencial, ou eles nem têm porteiro, é empreendimento bem pequeno mesmo, que daí é um morador que entra, sai, faz seu acesso, ou tem só monitoramento. Tem um sistema de monitoramento básico, onde não é portaria remota, não é um porteiro que fala com você no interfone, é o próprio morador que vai atender, vai abrir tudo mais, mas é eletrônico, tá? Então também tem esse perfil, mas a maioria é presencial. Sabe por que eu falo isso? Como a gente tem acesso a muitos condomínios aqui, a gente sente que
quem faz a parte de controladoria de entrada, o presencial do apartamento, do prédio, ele é acolhido pelo prédio, parece até uma família, né? Chega a época de festa, todo mundo levando panetone, champanhe, daí chega a hora do café, sempre desce alguém com um bolinho pra ele, parece que ele já, tipo assim, ele já faz parte do prédio, entendeu? Não, imagina, você convive todos os dias com aquelas pessoas, né? A portaria presencial, a escala é 12/36. Então, hoje tem uma pessoa lá na portaria, amanhã é outra, mas no outro dia volta de novo. Então, dia sim, dia não, eu tô vendo aquela pessoa por anos, né? Então, se você sai com seu filho pra escola, vê crescer o filho, Sim. né? E assim, eu tenho experiências ótimas, eu moro em condomínio e tinha assim... controladoras de acesso mulher, que também acho que é um perfil legal para estar na portaria no período diurno, né? Sim. Então, das 6 ou das 7 da manhã até as 7 da noite. Acho que mulher, para os empreendimentos residenciais e comerciais, durante o dia são mais ativas nessa função, mais atentas, né, para o que está acontecendo, enquanto que à noite o fato de ter um perfil masculino na portaria já dá um pouco mais de segurança, um pouco mais de, né, porque é um homem que está na portaria, então ainda temos até essas questões que as pessoas analisam. Então, eu já tive experiências ótimas de porteira que... olha, o seu filho tá brincando aqui subindo nas coisas aqui no parquinho e a gente tá conversando e não vê, sabe assim? Então, já tive experiência, eu mesma, de falar, puxa vida, ainda bem que a porteira tava lá, né? Nossa, então, assim, a gente tem muitas histórias que dá pra falar sobre porteiros e realmente viram pessoas da família, né? Chega Natal, todo mundo quer presentear, aniversário, todo mundo quer... Isso. fazer um agrado, né? E, obviamente, por conta da convivência, a gente acaba se afeiçoando a eles, sim, né? Sim. Então, é normal, é natural que a gente tenha essa relação. Por isso que eu falo pra você que de tanto que ele tá envolvido, só dele saber um comportamento estranho já sabe que tem alguma coisa acontecendo. Por isso que eu acho ainda que o presencial é muito melhor. Outra coisa, entrega, te dá muita dor de cabeça? Então, principalmente agora com essa onda de aplicativos, essas coisas, o morador fala, eu não recebi, não deixaram subir, alguma coisa que impediu do morador receber o produto. Isso te dá muita reclamação? Então, não tem muita reclamação, tá? Não tem. E assim, quando já aconteceu alguns desses episódios, hoje essas entregas estão muito também com sistemas, né? Então a gente vê que aconteceu um episódio num condomínio que não tem portaria, nem remota, nem presencial. Então são os próprios moradores que abrem e fecham. O morador desceu, não era entrega para ele, era num fim de semana. Ele desceu, se identificou com um apelido. A empresa entregou a mercadoria para ele, não era ele o apartamento e nem o nome, mas a empresa entregou. Então, quando a moradora reclamou que aconteceu isso, se tinha imagens, a gente mostrou para ela que o erro, na verdade, foi da empresa que entregou, porque eles só podem entregar se for para aquele determinado morador, né? Então, não entregou errado, eles vão ter que responder pelaquela mercadoria. Já aconteceu de ter iPhone dito que foi entregue e era presente de Natal. Meu Deus. E, na verdade, nas imagens, a empresa chegou, tocou o interfone, não veio ninguém receber, o entregador na imagem faz alguma anotação no tablet e vai embora. Então, provou que não entregou a mercadoria para ninguém, né? E o morador recebeu as imagens para poder tomar as providências. Mas não temos muita recorrência disso. O que está acontecendo é que os condomínios estão começando a fazer uso desses lockers, né? Que então são armários com vários tamanhos, pequeno, médio, grande, e onde a empresa que entrega já chega direto no locker. Então, quando o condomínio... ele não precisa nem acessar o condomínio. Olha que legal. Então, ele entrega, coloca lá no locker, anota no tablet, chega no aplicativo dessa empresa que aluga ou vende locker. O morador já recebe no aplicativo do celular que tem uma encomenda para ele guardada lá dentro. Então, é trancado, travado e o morador abre pelo lado de dentro. Então, se o condomínio tiver espaço para colocar os lockers, é legal porque fica guardado da encomenda, não depende de alguém descer, fazer esse favor para você e não depende de você estar em casa. Então, a mercadoria vai ser entregue de qualquer jeito. Muitos condomínios já estão começando a buscar isso aqui na região. Em São Paulo já tem bastante. Que ideia genial, né? Tudo vai mudando, né? Tudo vai aprimorando, né?
A pandemia trouxe essa necessidade, porque daí as entregas bombaram, todo mundo começou a pedir as coisas para entregar em casa, né? E aí precisou ter uma saída, porque os condomínios também não tem nem lugar, né, Juarez? Sim. Aonde que vai ficar colocando tanta mercadoria que chega dentro das portarias? Nem portaria presencial consegue. Certo. Não tem como ficar guardando, e não tem como o porteiro se responsabilizar, né, por aquilo que tá chegando, TV, geladeira, fogão, a gente compra tudo hoje pela internet, sim, né? Sim. Então, assim, não tem como ficar guardando. Então, os empreendimentos novos estão começando a ser construídos com áreas para entrega de mercadorias, para ficar lá guardado para o morador ir lá buscar, porque também é uma necessidade que mudou, assim, nos últimos 3 anos de uma forma muito grande. Certo. O que uma administradora de condomínio faz? A administradora de condomínios, ela é uma prestadora de serviço, né? Então, nós prestamos serviço de gestão de condomínios. Então, nós precisamos ser contratados e estabelecer os direitos, né? Estabelecer todas as nossas obrigações dentro daquele condomínio, o que nós vamos oferecer de serviço. Então, nós somos uma prestadora de serviço. A administradora de condomínio não é a representante do condomínio, não é a administradora que contrata, não é a administradora que demite, não é a administradora que toma decisões, é o síndico. O síndico é o representante do condomínio, né? Previsto na legislação, previsto na convenção do condomínio, quais são as obrigações do síndico, é diferente do papel da administradora, né? Então, a administradora é uma prestadora de serviço que o síndico contrata, tá? Então, ali no contrato vai estabelecer quais são as nossas funções. Entendi. Um exemplo assim, vocês fazem a gestão da parte de recursos do prédio, é isso? Isso, a administradora de condomínios, ela faz gestão financeira, então faz a arrecadação das taxas de condomínio via emissão de boleto, faz a gestão das despesas do condomínio, então quem são as pessoas, quem são os fornecedores, quais são as necessidades que aquele condomínio tem mensalmente e que gera uma despesa, né, para o condomínio. Então, a administradora que controla os vencimentos, confere se o valor daquele contrato está certo, a nota fiscal e o boleto que chegou. Então, a administradora de condomínios, ela auxilia o síndico na gestão financeira, mas é o síndico que contrata, o síndico que aprova qualquer compra, auxilia nas questões administrativas, então, na questão de documentação, o síndico precisa de um informativo, o síndico precisa de uma notificação, o síndico pede para que a administradora elabore para que ele aprove, né? O edital de convocação de assembleia. Então, a administradora auxilia nessa questão administrativa também. Então, contratação de pessoal. A administradora pode auxiliar na contratação de pessoal, seja pessoal próprio do condomínio ou seja terceirizado. Então, na minha empresa, a gente tem um departamento onde cuida só da questão de contratos de mão de obra terceirizada ou de mão de obra contratada, própria do condomínio, né? Então, a gente verifica e checa tudo isso. A emissão dos encargos, né? Que são os impostos que vão ter que ser pagos, os benefícios dos funcionários quando são próprios. E quando são terceirizados, confere se a empresa pagou tudo aquilo antes da gente pagar o boleto da empresa. Então, pagou todos os funcionários, pagou os benefícios, pagou os impostos, pagou. Então, conferido tudo isso, aí sim fica liberado o pagamento daquela empresa. Então, a administradora, ela que precisa tomar esse cuidado para poder o síndico ter segurança, né? O síndico precisa se preocupar com essa questão financeira, administrativa, mas ele acaba, se tiver uma boa administradora auxiliando, ele acaba tendo tempo para ele cuidar das questões de rotina do condomínio. Gestão interna, né, das necessidades do condomínio, acompanhar o que está acontecendo de prestador de serviço, como que ele está prestando serviço lá, e também a questão da convivência entre os moradores. Caramba, tem bastante benefício, então, em contratar um serviço igual de uma administradora de condomínio, porque praticamente vocês fazem tudo, né? Isso, nós auxiliamos todas as obrigações, vamos dizer assim, que o síndico tem. E o que ele precisa de necessidades para cumprir o papel dele de síndico, uma administradora pode fazer, né? Pode auxiliar, mas é sempre o síndico que manda essa demanda e a gente auxilia, né? A gente não pode tomar nenhuma decisão, a gente não pode fazer nenhuma contratação, não é a
administradora que faz, é o síndico. Porque seria impossível o síndico conseguir fazer isso sozinho, né? Não teria nem como, né? Impossível, é muito difícil o síndico ter que fazer toda essa gestão. E as convenções já falam que o síndico pode delegar as funções administrativas para uma empresa especializada. Então, a grande maioria das convenções já autoriza o síndico a fazer contratação de administradora, né? Que legal. Como são calculados os honorários da administradora de condomínio? É uma curiosidade de muitos, né? Então, lá na Proativa, a gente, para, por exemplo, fazer uma avaliação e mandar uma proposta, a gente precisa entender como é que é o condomínio. Então, é um condomínio com quantas unidades, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, quantas unidades tem aquele condomínio, né? Quantos apartamentos ou quantas casas. Quais são as áreas comuns, né? Se tem contrato de funcionário próprio ou se tem contrato com mão de obra terceirizada. Então, a gente precisa entender, porque a nossa demanda interna lá do escritório também vai depender de qual o tamanho do condomínio, né? Então, obviamente, um condomínio pequeno que não tem nada de empresa de portaria, tal, é um condomínio pequeno, ele tem muito menos demanda que um condomínio grande. Então, os honorários são baseados na quantidade de unidades, de unidades habitacionais ou comerciais e também no tamanho das áreas comuns. Ah, legal. Uma curiosidade de muitos, principalmente já mandaram aqui pra gente, qual é a diferença entre a administradora de condomínio e o síndico profissional? Então, o síndico profissional, ele exerce a mesma função do síndico morador, tá? Então, só se criou a figura do síndico profissional diante da dificuldade que as pessoas têm de ter uma intimidade com o assunto condomínio, né? Então, muitos síndicos que são moradores, muitos são advogados, engenheiro, mas muitos não são da área. Muitos são médicos, né? Muitos são de outra área. Então, o que acontece com o síndico? Muitos não quiseram mais se candidatar ao cargo de síndico por também não querer influenciar na sua convivência com os vizinhos. Então, o síndico profissional surgiu também relativamente é uma profissão nova. Ele surgiu por quê? Porque ninguém mais queria se candidatar. Ninguém mais queria assumir as funções ali de rotina, de cuidar da gestão e principalmente da questão de convivência com os vizinhos. Então, você vai ser síndico de um empreendimento onde você vai ter que notificar o seu vizinho porque ele está fazendo barulho ou porque ele jogou o lixo errado, parou na vaga de estacionamento errado, aí você já vai criar uma inimizade. A pessoa vai achar que é pessoal. E daí você vai para a assembleia, você tem que enfrentar, né, esse seu vizinho que, na verdade, você só queria encontrar com ele, cumprimentar, descer com seu filho, brincar no parquinho com o filho dele, e no fim acaba virando um problema sério. Então, começou a surgir os síndicos profissionais, ainda é uma profissão não regulamentada e precisa regulamentar, porque as pessoas estão se tornando síndico profissional. Eu quero ser síndico profissional. E começam a oferecer propostas, mas sem haver uma necessidade de uma formação, né? Sem haver a necessidade de você comprovar que você é certificado, que você fez curso, né? Ainda não tem uma regulamentação para essa profissão, mas está em vias de, tá? É um caminho que não tem volta, tem que regulamentar para poder os condomínios terem segurança para contratar esses profissionais. Então, assim, o síndico profissional tem as mesmas funções do síndico morador. Ele tem que ser eleito em assembleia, né? Não é diferente. Ele tem contrato, mas ele precisa ser eleito em assembleia. E esse contrato vai estabelecer o que ele vai oferecer de trabalho, né? Mas quem vai fiscalizar daí esse contrato? Conselho Fiscal, que é o Conselho Fiscal também com o síndico morador, que vai fiscalizar contas do síndico e vai, às vezes, se o conselho é fiscal e consultivo, vai também dar uma ajuda para o síndico nos assuntos do condomínio. Mas o síndico profissional, igualzinho ao síndico morador, também vai ser fiscalizado, vamos dizer assim, pelo Conselho Fiscal. O que ele está fazendo, como é que está a gestão. Então, o Conselho Fiscal também é ele que vai cuidar
especificamente da gestão desse contrato. Mas é igualzinho, síndico profissional é a mesma coisa que síndico morador. Então, não substitui a administradora. Meu condomínio tem síndico profissional, entendi. vou substituir a administradora? Não, porque a administradora continua sendo a prestadora de serviço especializada em prestar aquele serviço para o condomínio. As administradoras têm regulamentação específica, precisam ter inscrição no Conselho Regional de Administração para poder exercerem as suas atividades, né? Não posso eu ter uma habilidade ali financeira e de gestão e falar, vou administrar condomínio. Não, tem que ter daí um registro direitinho. Na minha cabeça eu tinha que a administradora e o síndico profissional era meio concorrente um do outro, entendeu? Então, não são. E muito pelo contrário. A gente tem muitos síndicos profissionais já trabalhando lá em condomínios lá que a gente faz a gestão na Proativa. A gente, né, precisa estar bem alinhado, igualzinho a gente está com o síndico morador, né? Então é a mesma coisa. Mas um bom síndico profissional, ele exerce uma função que até facilita o trabalho da administradora. Sim. Porque ele já tem conhecimento de diversas áreas e ele já facilita o trabalho da administradora, né? Enquanto que no síndico morador, às vezes ele não tem experiência, a administradora tem que atuar até de uma forma mais intensa naquele condomínio para poder as coisas não desandarem. Entendi. Qual é o papel do síndico no empreendimento? Então, o síndico, ele tem as funções estabelecidas na convenção do condomínio, né? No Código Civil também. Então, o síndico, ele é eleito para representar o condomínio, né? Perante os órgãos, perante a justiça, ele que vai fazer as contratações, as demissões, ele que vai elaborar a previsão orçamentária, daí em conjunto com uma administradora, se ele assim entender que é viável e ajuda, e o síndico que presta contas também para o condomínio. Então, isso também é uma coisa importante. Não é a administradora que presta contas. É o síndico que presta contas. A administradora fornece o material, né? Então, a nossa empresa tem um software de gestão de condomínios, onde o síndico pode utilizar diversas abas para ajudá-lo na gestão. Eu estou gastando mais do que o previsto, né? A minha previsão orçamentária está como? O que eu estou gastando, né? Mas é o síndico que vai prestar contas para o condomínio, tá? É ele que vai dizer o que ele comprou, o que ele não comprou, quem ele contratou, por que ele demitiu, por que ele trocou a empresa. É o síndico que presta contas. Então, o síndico é o representante do condomínio, né? Então, o condomínio tem um CNPJ na Receita Federal, quem está representando? O síndico que foi eleito na Assembleia. Toda vez que troca o representante, tá? Então, é o síndico que vai representar o condomínio e as obrigações do síndico estão estabelecidas na convenção. Certo. Qual é a importância do subsíndico? O subsíndico vai atuar na ausência do síndico. Mas em empreendimentos grandes, o síndico às vezes até delega algumas funções para o subsíndico, tá? Sim. Porque é super legal, porque daí o subsíndico está bem inteirado dos assuntos e ele ajuda o síndico na tomada de decisões, porque ele também está ali, mas não é ele que responde. Se tem um síndico, é o síndico que responde. O subsíndico só assume, por exemplo, o síndico está doente, vai se afastar. O subsíndico assume temporariamente o cargo. O síndico renunciou, é o subsíndico que assume. Mas não são todos os condomínios que têm subsíndico, tá? O subsíndico não tem previsão na lei. Na lei não existe prevenção, não está previsto ter subsíndico. Mas as convenções podem prever subsíndico. Então, se a convenção prevê que tem o subsíndico, ele vai na eleição vai ter uma convocação. Mas acontece de não ter nem candidato, viu, Juarez? Daí não elege. Tem previsto que tem subsíndico, mas não tem candidato. Então, não elege subsíndico, elege-se o Conselho Fiscal e a gente orienta que o Conselho Fiscal tenha um presidente. Que daí esse presidente, na falta do síndico, ele assume o cargo de sub, né? Ele acumula esse cargo para poder ter alguém representando o condomínio. O condomínio não pode ficar sem síndico, de jeito nenhum, né? E também não pode ficar sem Conselho Fiscal. É que o Conselho Fiscal ainda não tem a previsão de ter um Conselho Fiscal externo. Sim. Um Conselho Fiscal profissional, por exemplo. Mas tem muitos condomínios que a gente tem eleição e ninguém quer se candidatar nem ao cargo de conselho. Ana, a minha dúvida e curiosidade, né? Qual é o benefício de ser síndico? Tem algum?
Então, as convenções vão prever também se o síndico ele pode ser isento da taxa de condomínio ou se ele pode receber gratificação, ou as duas coisas, tá? Então, é a convenção que vai dizer o que pode o condomínio, o síndico ter de benefício, tá? E se for síndico profissional, o síndico profissional cobra honorários. Então, daí os honorários do síndico profissional também precisam ser aprovados pela Assembleia, porque vai fazer parte das despesas, tá? Então, o síndico profissional, a gente chama de gratificação indireta, se for a isenção do condomínio, porque é um benefício econômico, ele deixa de pagar o condomínio porque ele está isento em função de estar no cargo de síndico, ou gratificação direta, que é realmente ele receber honorários, né? As pessoas chamam de salário. Qual é o salário do síndico? Mas ele não é o empregado do condomínio. O síndico é o representante do condomínio. O que ele recebe de gratificação é porque está estabelecido na convenção e a Assembleia aprovou. Certo. O síndico, para ele ser síndico, ele tem que morar no prédio? Porque, um exemplo, o síndico profissional, ele não precisa porque ele presta um serviço. Isso. Mas o síndico que não é profissional, ele tem que exatamente estar morando no local ou não? Também está escrito nas convenções do condomínio. Algumas convenções, especialmente as mais antigas, elas estabelecem que o síndico precisa ser residente, tá? Então, em caso de associação de moradores, também é o estatuto que vai dizer, e o estatuto, na grande maioria, vai falar que precisa ser residente, tá? Naquela associação. Mas não se não consta nada na convenção, o síndico pode ser de fora. Ele não é síndico profissional, ele aluga o apartamento. Aí o que ele precisa? Ele precisa que o proprietário do apartamento outorgue uma procuração para ele e diga, ele pode votar e ser votado. E aí na Assembleia, se elegerem ele, tá tudo certo. Ele é inquilino daquele empreendimento, mas ele é síndico eleito como morador. Não é nem proprietário, não tem problema, ele precisa ter a procuração do proprietário. Mas se a convenção disser que tem que residir, aí, se o síndico, porventura, no meio do mandato, sair do condomínio, aí seria interessante ele submeter a votação se ele permanece ou não, entendeu? Porque na convenção está falando que tem que residir. Mas é a convenção que vai dizer se o síndico é morador ou se ele não precisa morar no condomínio. Certo, Eu, Juarez, eu não teria coragem de ser síndico. Você entendeu? Porque eu acho assim que, além dos atritos internos, se eu estiver errado, você me corrija, além dos atritos internos, você responde judicialmente pelo prédio, entendeu? Porque muitas das vezes você, como tem um administrador por trás, pode auxiliar em bastante coisas, né? Mas, se acontecer qualquer coisa no prédio, ele se ferrou. Entendeu? E a gente vê bastante relatos que aconteceu alguma coisa que prejudicou, ele respondeu judicialmente, mas não foi por má fé, foi porque ele não tinha conhecimento. Quando você detecta isso, o que você consegue intervir para auxiliar o síndico? Então, é realmente um cargo Acontece de muita muito responsabilidade. Isso? Acontece. É um cargo de muita responsabilidade mesmo, né? E assim, a pessoa às vezes tem boa vontade, mas pela falta de conhecimento, coitado, pode virar um caos a vida dele no cargo de síndico, né? Então, não basta ter só boa vontade, precisa ter um pouco de conhecimento, né? Mas eu acho que o mais importante é a pessoa ter bom senso, né? Hoje em dia, a falta de bom senso é que causa a grande maioria dos conflitos, né? Então, se a gente tem um síndico que permite mais abertura, a grande maioria dos nossos clientes permite isso, permite que a gente, com a nossa experiência, auxilie na gestão, a gente consegue evitar que o síndico tenha problemas, sabe? Então, a gente tem muitos síndicos que compartilham com a gente as dificuldades, né? Às vezes eles falam, vou fazer uma pergunta boba, me desculpa, mas eu não sei. Nunca é uma pergunta boba. Se você não tem conhecimento, não é uma pergunta boba. Então, a gente escuta aquela dificuldade e orienta o que ele pode fazer. Na maioria das vezes, a gente já teve experiência com aquele caso ou alguma coisa parecida. Então, a gente consegue ajudar para evitar que ele tenha problemas. Mas tem coisas que são inevitáveis. Então, um empreendimento com problema estrutural, que está precisando fazer um escoramento de laje. É uma questão técnica muito específica de engenharia e a gente vai orientar o síndico. Contrate um engenheiro para poder verificar o que está acontecendo, né? Então, a gente orienta para que ele se respalde, né? Para que ele não tenha problemas.
E a maioria dos nossos clientes dão essa abertura pra gente. Agora, quando o cliente não dá abertura, ele meio que quer fazer sozinho as coisas porque ele é o síndico. E aí já acontece esse problema e chega pra gente, aí a gente já tá com o problema na mão. Então, a gente tenta também resolver, tenta ajudar, mas o mais importante é ele compartilhar antes, sabe? O que tá acontecendo. Então, a gente tenta saber o que tá acontecendo no condomínio o tempo todo. A gente fala bastante com os zeladores do condomínio, que é quem tá andando no condomínio, para entender o que tá acontecendo, quais são as dificuldades. Então, muitas vezes, eu tive que ir pessoalmente em condomínio para ver o que estava acontecendo, porque era um condomínio que sempre faltava água. Então, e era assim, véspera do Réveillon, véspera de feriado, faltava água. E mandava prestador de serviço de tudo quanto é empresa e não resolvia o problema. Então, chegou um momento que eu mesmo quis ir lá ver naquele condomínio, que a gente administrava, não era síndico nem nada. Mas eu quis falar com a empresa e entender o que estava acontecendo. Então, naquele momento, a gente começa também a entender até um pouquinho tecnicamente, ainda que superficial, mas começa a entender um pouquinho como é que é o funcionamento daquela bomba, o que precisa, que tipo de bomba precisa para um prédio de X andares, né? Então, aí a gente vai começando a ter também mais bagagem para poder evitar. Se está acontecendo o problema, vamos já chamar o prestador de serviço nesse momento. Ele sinalizou que precisa fazer manutenção de bomba, tem que fazer manutenção da bomba. Não tem mais jeito, tem que trocar. E é um prestador de serviço idôneo, que a gente já sabe que ele sabe o que ele está falando. Então, vamos fazer. Então, é essa orientação que a gente dá para o síndico. Senão, vai ficar com problema, né? E fim de semana, quando acontece uma quebra de portão, o síndico liga para a gente. Nós trabalhamos fim de semana? Não trabalhamos fim de semana, trabalhamos horário comercial dia de semana. Mas se o síndico está ligando, é porque alguma coisa séria está acontecendo e está precisando de ajuda. Então, a gente tenta ligar para o prestador de serviço, fim de semana, o feriado, para ajudar o síndico, auxiliar. Acabou a água, não volta a água da rua, precisa de caminhão-pipa. Nós vamos lá tentar achar uma empresa que tenha caminhão-pipa para abastecer o reservatório daquele condomínio. Então, a gente também ajuda em emergências assim, porque tem uma bagagem que permite, né? Então, a gente tenta auxiliar para ele não ter esses problemas. Mas não tem como ele não ter problemas. Ele vai ter. Certamente ele vai ter. Como ele vai trabalhar com aquele conflito é que vai depender do perfil da pessoa, né? Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Sim, e como que é a prestação de serviço aqui na região, para você que lida muito com isso? Olha, deixa muito a desejar. Um exemplo igual você falou assim, que liga para o prestador de serviço, muitas das vezes é emergencial, você só ouve aquele barulho. Tum, 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 tum. A gente costuma falar que nós temos parceiros, né? E parceria pra gente lá na Proativa é aquele prestador de serviço que não deixa meu cliente na mão. Sim. Então, esse é o meu parceiro. Eu vou ligar pra ele, ele vai falar em 20 minutos, em 40 minutos eu tô lá. E se ele não puder, ele não vai enrolar. Eu não posso. Sim. Eu não tenho jeito, eu tô viajando, né? Então, eu não tenho o que fazer, eu não tenho técnico e tal. Mas a grande maioria dos nossos parceiros vão nos atender, tá? A grande maioria é parceiro e resolve mesmo. Então, assim, a gente tem uma grande dificuldade com prestação de serviço, com mão de obra, né? A gente vê, assim, que as empresas têm essa dificuldade. Vamos falar de elevador, que é um problemão, independente da empresa que seja a fabricante daquele elevador ou a que cuida da manutenção. Eles vão mandar os técnicos no condomínio. Então, os técnicos vão no condomínio e eles vão avaliar o equipamento. Mas hoje é um técnico, amanhã é outro e tudo mais. Então, assim, como que tá essa mão de obra? Essa mão de obra, às vezes, não tá legal, entendeu? Então, a gente percebe que quer fazer um orçamento. E tem também aquela história de que tem que ter 3 orçamentos. Sim. Eu queria descobrir onde que tá escrito, tá, Juarez? Porque não tá escrito em lugar nenhum que tem que ter 3 orçamentos. Tem que ter 3 orçamentos. Não tá escrito em lugar nenhum que tem que ter 3 orçamentos. Por que que as pessoas orientam a ter mais orçamentos? Para você comparar as propostas, verificar o que um tá oferecendo, o outro. Mas eu tenho um serviço emergencial, vou ter 3 orçamentos? Não tem como. Eu preciso emergencial, é quem vai vir. Quem vier, eu preciso contratar, não tenho o que fazer. Não posso ficar esperando, Sim. né? E, obviamente, tem que ter um pouco de noção do valor, né? Para poder também... O valor que está no mercado, né? É o valor que está no mercado, tem que ter uma noção. Tem uma noção. Aquele serviço emergencial tem que ser aquele prestador. Não tem nenhum lugar que você tem que ter 3 orçamentos. E a gente tem grande dificuldade, às vezes, de ter esses 3 orçamentos. Sim. Porque dependendo do serviço, não tem empresa compatível para comparar os 3 orçamentos.
Tem empresa que a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para ela vir fazer o orçamento e ela não vai. Então, tem uma grande dificuldade. Vou dizer para você o porquê que não vai. Tem muita dificuldade, muita. Então, a nossa empresa ela trabalha com bastante condomínios aqui em Taubaté. Por que tem dificuldade de não ir? Por causa da cotação de preço. Um exemplo é assim, eu não sabia que não é necessário 3 orçamentos. Porque um exemplo é assim, tem a empresa A, que o produto dela é de altíssima qualidade, e tem a empresa que está começando, que ela não tem padrão nenhum, e ela vai te entregar uma impermeabilização. A pessoa não tem conhecimento, recebe, vai estragar rapidamente, mas porém ela tem preço. Isso. E daí as grandes, elas saíram desse mercado de, tipo assim, especulação. Especulação total. Você entendeu? Eu mesmo, quando a pessoa liga de condomínio, a gente não vai. Uhum. Por quê? Porque, poxa vida, tem mês que você faz 5, 6 cotação, a pessoa, a administradora nem é obrigado. Você entendeu? Parece que a gente está prestando obrigação. Então, hoje, como a gente já é uma empresa estabelecida no mercado, a gente já consegue ter esse tato de saber quando a pessoa precisa. Agora não, tem administrador que ela liga para você, Juarez, você pode me ajudar? Eu preciso entregar 3 orçamentos e eu preciso de preço, preciso estar entregando uma proposta que seja compatível com o que a gente tem para investir. Daí é diferente. A gente vai lá, dá todo o auxílio. Mesmo que a gente não feche, a pessoa ela foi honesta. Agora não. A gente vê que a pessoa quer para ontem. Teve hora assim que eu tava gravando, a pessoa me manda mensagem, eu preciso para daqui a meia hora, porque 5 horas a gente vai fechar a assembleia. Falou, tem mais de mês para fazer tudo isso. Não, beleza. Se você não pode atender, fica magoado. E você percebe que um pedido desse de última hora é só para ter 3 orçamentos. Sim, então, para que já tá ter escolhido. 3 orçamentos? Exato. Só para dizer que colheu mais um. Então, assim, tem que entender, e a gente escuta muito isso de condômino. Mas não tem 3 orçamentos. Mas não tem 3 orçamentos porque eu não consigo comparar as empresas. A sua empresa passa por isso e a minha também. Eu tenho uma administradora de condomínios que tem 20 anos de experiência, a minha sócia, a Magali, e a gente tem 12 funcionários, né? Eu tenho tudo dividido em departamentos, e eu concorro com empresas que estão há 1 ano no mercado e é só o dono que vai apresentar a proposta. Então, ele pode ser comparado com a minha empresa? Talvez no serviço que ele ofereça, ok, né? Mas e a estrutura? Não tem como comparar. E a expertise que ele tem? Então, são coisas que não dá para avaliar só pegando no papel a proposta, não é verdade? Então, assim, falaram tantas vezes que tem que ter 3 orçamentos que as pessoas acham até que tá na lei. Sim. Mas não tá Eu em nenhum que lugar, né? Os orçamentos são importantes, ter mais de um orçamento, dependendo do que você... Manutenção e pintura de fachada, né? Impermeabilização. Você tem que ter, mas você tem que comparar propostas iguais, os mesmos escopos. Então, a nossa empresa, quando solicita um orçamento, ela solicita com o escopo. Se você não atender aquele escopo, o seu orçamento não vai ser nem validado. Sim. Então, a gente vai pedir o escopo para comparar, para ser justo. Porque não dá para ter carta marcada, né? A gente precisa que o profissional apresente o que ele tem da sua empresa, o que ele oferece, qual é o valor dos honorários dele. Sim. Mas, às vezes, não tem 3 orçamentos. Às vezes, só tem um específico que faz aquele tipo de serviço. E a gente não conhece o outro nem para indicar, porque também a gente, se é uma pessoa que a gente não tem nenhum feedback de como que é o serviço, como que eu vou falar para o meu cliente condomínio? Vamos contratar aquele lá, depois dá problema. Entendeu? Então, a gente precisa saber quem que está indicando também. Porque é o que eu falei, o parceiro, ele é bom porque ele não dá trabalho para o meu cliente. Sim. Ele vai lá e atende meu cliente, ele tem um preço de mercado legal, que também não é só preço as coisas, né? Não é só preço. Vou contratar o menor preço. Não, você tem que ver o que está agregado naquele valor, né? Não é preço, é valor agregado, né? Então, a minha empresa oferece valor agregado, não é preço. Ontem aconteceu uma situação assim com a gente. Eu tava lá no escritório e daí ligou um cliente, né? E falou assim, olha, eu preciso de uma impermeabilização para uma piscina. Me mandou lá e tal. E peguei,
Daí a gente tem um tempo, né, pra gente estar elaborando, porque tem que saber qual produto que vai atender aquela situação. E daí ele me manda, não, eu preciso porque os orçamentos aqui, eu tenho 4 orçamentos, daí eu preciso do seu pra gente tá vendo. Eu falei, meu amigo, se você tem 4 orçamentos, pode fechar com um deles. A gente nem entra nisso. Se você tem 4, pô, eles vão te atender. Porque a gente não tem nem esse tempo pra ficar brigando por 4 orçamentos. Sim. Porque você sabe que empresas de impermeabilização aqui no Vale são poucas. Então, a gente... A mesma coisa, minha empresa, a gente faz a impermeabilização, a gente não mexe com argamassa de regulação. Por quê? Porque você não dá conta nem da impermeabilização. Então, daí são empresas diferentes. Quando fala que já tem bastante orçamento, a gente nem perde tempo, porque você sabe que já tá marcado. E quem procura preço, eu não sei se você já se deparou com isso, quem briga muito por preço, quer derrubar o seu preço, esse cliente você tem que sair dele, porque ele é o mais problemático, ele é o cara que vai te dar dor de cabeça. Agora aquele cliente que te paga o justo, ele não te dá dor de cabeça nenhuma, porque ele contratou o cara vendo que o cara é um profissional. E reconhece o valor que você está oferecendo no seu trabalho. Ele vai entrar debaixo da casa dele, foi improvisação de laje, ele vai entrar e nem vai olhar, porque ele confiou, ele pagou o que o cara merecia. Porque ele sabe que se der alguma coisa, ele vai ligar pro cara, o cara vai voltar. Agora aquele cara que ele paga, ele põe preço no seu serviço, porque aqui no Vale do Paraíba tá assim, tem pessoas pondo preço no serviço do outro, e eu acho isso uma deselegância. Começou uma falta de respeito, começou uma situação assim, um exemplo assim, eu chegar em você, colocar preço no seu serviço, e o Juarez pôr preço no seu serviço, daí eu olho o currículo do Juarez, quase em branco, eu olho no seu, pô, como que eu vou pôr preço no seu serviço? Não tem lógica. Exatamente. Eu acredito que no seu caso não deva acontecer isso, né? Acontece? E como que você faz para sair de uma situação dessa? Obviamente, a gente... Qual o conselho que você dá? Então, a gente quer ser competitivo no mercado, né? Então, obviamente, a gente tem uma noção de como funciona o mercado de administração de condomínios. Mas... por conta de ter muitas empresas, tem muitas, estão oferecendo só preço, sabe? Então, a gente já faz esse filtro. Você está buscando o quê? Eu preciso trocar de administradora porque eu estou com muitos problemas. Bom, tá com muitos problemas, a minha empresa tem uma boa gama de serviços para oferecer para evitar que você tenha problemas, né? Eu tô trocando de administradora que ela tá muito cara. Daí o muito cara já liga um alerta na gente. Porque, na verdade, ele sabe o que a empresa tá oferecendo de serviço. Para ele falar que tá muito caro, ele tem que saber. Tá muito caro, porque tudo que ela oferece, ela não faz. Então, tudo bem. Então, a gente precisa saber o que o cliente está buscando. Porque a gente passa muito por isso. Faz uma consulta com a gente para especular e, na verdade, já está escolhido a empresa e a gente não é contratado porque é caro. Já aconteceu uma vez da gente, e foi, assim, triste naquele dia e depois foi bom porque acabou voltando para a gente. Não nos contrataram, nós fomos para uma entrevista com o Conselho Fiscal de um condomínio que a gente queria muito. Então, nos entrevistaram, eu fui com a Magali, a gente fez a entrevista, apresentou nosso trabalho, né, o que a nossa empresa faz, quem é o nosso corpo de colaboradores, a formação deles, tudo isso é importante, né? Tem o funcionário de 10 anos na empresa. Olha que legal. Né? O que menos tempo está comigo são os estagiários, porque o que menos tempo está comigo, o funcionário meu, tem 7 anos. Então, assim, gente que está lá com a gente há muito tempo e sabe o que está fazendo, é de extrema competência, né? E tudo isso é valor agregado no serviço que eu vou oferecer lá para o meu cliente. E daí perguntou quantos clientes a gente tinha. A gente falou que tinha mais de 50 clientes na época. E daí ficamos esperando a resposta. O dia seguinte veio a resposta que nós não fomos contratados, porque a nossa empresa era muito grande, tinha muitos clientes e corria o risco de não dar atenção para aquele condomínio. Não fomos contratados, ficamos super chateados. Não acredito que reconheceu o nosso valor, o nosso tamanho, mas acho que nós não vamos dar atenção. Ficamos chateados. Mas passou 2 anos, esse condomínio nos contratou, pediu nossa proposta e contratou. Não precisamos vir fazer entrevista, não precisamos nada. E aí a gente teve a resposta. Pois é, nós acabamos contratando uma menor, entendendo que a menor, que a empresa menor do que a de vocês ia nos atender,
mas não tinha competência suficiente para as nossas demandas. Então a gente falou, bom, então vamos apostar lá na Proativa, porque, né, eu acho que eles devem ter uma estrutura que vai nos atender. E estão com a gente até hoje, graças a Deus. Mas assim, a gente já passou até por isso. Vocês são a maior, então eu não quero contratar a Proativa. Porque vocês devem ter muitos clientes e vocês não dão atenção. E a gente estrutura a empresa justamente para conseguir dar atenção, né? A gente setoriza, divide em departamento para poder a gente conseguir dar atenção para o cliente. O síndico precisa de atenção e de auxílio, de orientação. Então isso a gente faz pessoalmente com o síndico, eu e a minha sócia. E as outras demandas que ele precisa, às vezes mandar um comprovante de pagamento, pedir para fazer um reembolso, pedir para pagar aquele prestador de serviço, ele tem toda uma estrutura no escritório que vai atender ele, né? Então, ele não precisa falar só com a gente, ele também tem a estrutura do escritório. E a gente tem síndicos lá que, gente, é sensacional, porque tem um ótimo relacionamento lá com os nossos funcionários, são amigos, viram amigos. E vão lá, hoje eu trouxe café com bolo para vocês, hoje eu trouxe salgadinho. Então acaba, e já vão direto, não vão nem lá na nossa sala, vão direto lá com os funcionários para poder conversar, para poder bater papo, enfim. Então, assim, acaba criando um relacionamento próximo. A gente tem relacionamento muito próximo com a maioria dos nossos síndicos e síndicas, porque a convivência acaba sendo diária, né? A gente fica falando por telefone ou por WhatsApp. A gente tem que ter um estreitamento da convivência para entender como funciona aquele condomínio. Senão a gente não consegue ajudar. Então a gente passa por diversas situações onde a nossa empresa já foi questionada por ser muito grande, já foi questionada por ser cara, né? E então esse tipo de cliente pra gente é o que você falou. Às vezes ele não é muito interessante quando ele quer procurar só preço, porque na verdade ele não tá vendo o que você oferece de serviço, né? Ele só quer valor, então ele tem que pegar o que tá mais barato mesmo, porque é aquilo que ele tá querendo, ele quer gastar pouco. Então, pelo que eu conheço a sua empresa, no caso não seria caro, né? Que você tem bastante valor agregado, né? A oferecer. Porque talvez você não saiba, mas eu conheço pessoas que trabalham com você. E eles falam muito bem de como é tratado dentro da empresa. Como você acabou de dizer, né? Que tem funcionários antigos na empresa. O mais novo tem 7 anos, né? 7 anos de contratação. Então, são pessoas que vestem a camisa. Então, é isso que é gostoso de se ver. Aí eu te dou os parabéns. Porque você sabe que é difícil você pegar uma empresa que trate bem os funcionários, porque é raro, né? É. Parabéns. Mas a gente tem que ter empatia pelas pessoas, né? E tem também que conhecer com quem a gente trabalha, né? Nem eu, nem você, nem ninguém tá todo dia 100% num dia bom, né? A gente traz as questões particulares da nossa casa, da nossa família. Às vezes tem as questões particulares do trabalho também. Mas a gente tenta, não é mar de rosas, tem muito fight, às vezes, na rotina ali do trabalho dentro da administradora, porque é um trabalho que não para, é uma rotina grande, então a gente, às vezes, também tem os atritos, lógico que tem, não é só mar de rosas, mas na maioria das vezes a gente tem momentos bons, a gente, né, tenta fazer as nossas confraternizações, para poder a gente ter também um momento só de dar risada, só de descontrair, né, com a equipe, porque se a gente também não conhecer com quem a gente trabalha, fica difícil quando você precisar mesmo ter um envolvimento maior, né? Então a gente aposta que essa empatia, tanto com o cliente quanto com o funcionário, é importante para a gente manter um bom relacionamento. Fico feliz que você tenha boas referências da Proativa. Por isso que a gente entrou em negociação para te trazer para cá. A pergunta que não quer calar: qual é os seus problemas com infiltração nos prédios que você cuida? Muitos. E na grande maioria das vezes já vem da construção, né? Então, o que acontece? Entrega o empreendimento, como te falei, a gente tem diversas construtoras que contatam a gente pela nossa experiência para a gente poder ajudar na implantação do condomínio. E o que acontece? Esses problemas acabam surgindo com alguns anos, né? Não são coisas que acontecem logo no começo. E fica aquela discussão, é construtivo, não é? Às vezes faltou... Somente garagens, né? Exato. Faltou, subsolo, então é um terror. Porque o lençol freático aqui em Taubaté é muito alto. Exato, esse é um grande problema, né? Um grande problema. Então, assim, como que a gente sempre vai orientar o síndico? Se ele tem dúvida, tem que chamar um engenheiro,
ou chamar uma empresa especializada para poder fazer uma avaliação, Sim. né? Se ainda for o caso de fazer contato com a construtora, vamos fazer contato com a construtora, vamos tentar chamar a construtora para ver o que aconteceu e tal. Mas tem muitos empreendimentos também que a gente entra que eles já têm anos, já não tem mais nem construtora, né? E enfrentamos um problema grave, assim, de infiltração. Esse é um dos grandes problemas, infiltração em condomínio. Convido você para estar conhecendo Elastimper. É ó, para você ver. Esse aqui é uma borracha líquida, certo? Ela tem elasticidade de 880% e o efeito memória dela é de 80%. Como que eu conheci esse produto, a Elastimper? Quando você vai fazer manutenção, ou muitas das vezes o engenheiro esquece da cota para fazer a impermeabilização, porque a manta ela pede 5% de proteção em cima dela. E não tem, esqueceram, fizeram tudo. A borracha líquida ela atende. E daí ela é injetável? Não, ela é como se fosse pintura. Ah, é uma pintura. É uma pintura estruturada, tudo certinho. E a gente não achou nenhum produto que tivesse essa qualidade, essa eficiência. E ela nos atende muito bem. Convido você para estar conhecendo esse produto. Talvez vá ajudar você pra caramba nos seus condomínios. E tem garantia? Passou o produto, tem garantia de 5 anos. Igual a manta asfáltica. Legal. Você entendeu? E eles falam ainda que a borracha líquida ultrapassa de 20 anos. Porque por causa do raio UV, ela tem toda essa proteção. Entendi. E muitas das vezes, igual você já vai pegar e já tá tudo pronto. E não tem cota por manta. Exato. E daí esse produto vai te atender pra caramba. E vocês que precisam de impermeabilização de empresas especializadas, convido vocês a estar conhecendo o Rei da Manta Impermeabilização. Somos especializados há mais de 15 anos no mercado. Somos número 1 no Google e em termos de avaliação, entendeu? Somos a melhor empresa avaliada no Vale do Paraíba. Convido vocês a conhecer. Porque a gente só sai da obra a hora que o cliente fala, tá ok. E ligou, a gente já vai para atender. Para quê? Porque muitas das vezes a pessoa fala, olha, tá vazando, tá tendo transbordo, marcar foi só um passarinho que caiu ali, tá obstruindo, e o cliente não vai saber disso. E a gente tem tudo isso. Por isso que muitas das vezes não é tão acessível o valor, porque tem vários serviços agregados, porque você tem que estar 5 anos com o cliente. Se você cobra muito abaixo do que você poderia, como que você vai acompanhar o cliente por 5 anos? E as normas e leis falam que você tem que estar com ele 5 anos. Voltando ao assunto de muro, principalmente subsolo. E esses trabalhos geralmente são paliativos, porque já foi feito, teve falha na impermeabilização, e agora é tudo paliativo. Tudo que você for fazer, igual você pega muita laje, que já tá vazando, teve a impermeabilização e por falha, é muito difícil uma empresa de impermeabilização falhar na aplicação. Eu até hoje, Juarez, nunca vi. Sempre teve interferência de terceiro. Ou furou, colocou um poste, mau uso. Geralmente é mau uso, porque toda empresa de impermeabilização faz o teste de estanquidade, porque senão não é recebida a obra. Entendi. Então não tem como ter falha. Por isso que quando você vai acionar a empresa tem todo um laudo e ela se sai daquilo. Por quê? Porque ela fez todo um teste e fez um documento de entrega da obra. Talvez você já viu isso. Não, eu até hoje não conheci uma empresa que entregou com falha de impermeabilização. Senão seria, a hora que entregou o empreendimento já ia começar a aparecer. Entendi, não ia demorar. Não ia demorar. Então, pode ser desgaste do produto, pode ser produto que era inferior, que geralmente pode acontecer. Por isso que a gente trabalha com Elastimper, que é um produto de primeira linha. A gente fala que ele é muito democrático, porque ele consegue atender desde a classe A até a classe C, porque ele é um valor que cabe no bolso. E muitas das vezes, se a pessoa não tem aquele recurso para contratar uma empresa de impermeabilização, ela mesma consegue fazer a impermeabilização. Entendi, não é difícil. Não é difícil. Mas ele aplica só em estrutura de alvenaria? Alvenaria, telhado, caixa d'água. Caixa de água, principalmente caixa de água que suspensa. Trabalhamos muito com isso. E é um produto que está tendo uma aceitação muito grande. Estamos trazendo para o Vale do Paraíba, porque na hora mais difícil, só para ter uma base, a gente perdia muito cliente porque não tinha o produto que atendia por falta de cota. A gente teve um aumento de 30% a 40%, que a gente deixou de perder esses clientes. Tá? Então,
para você, eu acredito que vai ser uma mão na obra, principalmente para os serviços que você faz, porque é mais correção, né? Porque já está pronto. E outra vez, muitas das vezes você tem a laje, e é uma laje de cobertura, para você retirar tudo, fazer a quebradeira é muito caro. E esse produto pode ser aplicado até em cima de piso. E fachada, tudo, né? Que daí gera infiltração dentro do apartamento. Entendeu? Tudo isso. Aí, por exemplo, vai fazer manutenção e pintura da fachada. Daí precisa aplicar esse produto antes de finalizar, é isso? Isso. Muitas das vezes você tem que ter quebradeira. Esse aqui é o único produto que eu conheço no mercado que pode ser aplicado sobre piso. Entendi. Entendeu? Cerâmica. Deixa eu falar. Esqueci de perguntar alguma coisa que você fala, Juarez, isso era fundamental, porque a conversa foi tão gostosa que desenrolou. Te estendo o convite para você estar outras vezes com a gente, porque é um mundo assim que magnífico, e a gente tem que trazer isso para as pessoas estar conhecendo a importância de contratar um administrador de condomínio. Se você se sinta à vontade para estar aqui com a gente, tá trazendo, porque eu sei que de certo tem muito mais coisa que a gente poderia falar, só que o espaço é curto, né? Pode ficar à vontade, o espaço é seu. Eu agradeço o convite, né? Eu gosto de falar do assunto de administração de condomínios, porque ele tem um estigma, né? Condomínio. Então a pessoa fala, você faz administração de condomínio, a pessoa já fica até com dó de mim. Mas assim, quanto mais as pessoas se familiarizarem com esse assunto, eu acho que começa a desmistificar essa questão de que é chato, é ruim, é muito problema. Se as pessoas entenderem que existem regras, né? Existem normas já previstas justamente para a boa convivência, e também existe legislação para resguardar um condomínio de problemas estruturais, né? Quem ele deve acionar, existe plano de manutenção, o síndico, se tiver um respaldo de uma boa administradora, ele vai ter muito pouco problema, né, que ele não consiga ali resolver de uma forma rápida. Então, eu gosto de falar do assunto, e eu acho que as pessoas precisariam falar mais sobre isso para desmistificar, né? Eu gosto de administração de condomínios, eu gosto de ser síndica profissional. Não é uma profissão que eu estou no mercado como síndica profissional. Aconteceu a primeira vez, foi um convite. Eu acho que seria legal você entregar esse empreendimento e tal. E aconteceu depois algumas vezes. Então, eu não concorro com síndicos profissionais. Não é o meu foco. Meu foco é a administração de condomínios. Mas quando eu tenho essa experiência de síndica profissional, eu consigo também agregar ao meu cliente. Porque eu já vivenciei, de alguma forma, muitas daquelas situações. Então, até mesmo na solução dos conflitos, a gente já pode ter vivenciado alguma coisa que eu vou poder falar para o síndico, olha, vamos resolver assim, que assim dá certo, porque do jeito que você está querendo fazer, eu já fiz e pode ser que não dê certo. Então, eu acho que quanto mais falarmos sobre isso, mais as pessoas vão se encorajar, né? Eu tenho síndico que às vezes liga para mim e fala, eu vou renunciar, eu não quero mais. Eu falo, calma. Grupo de WhatsApp, né? Que é uma coisa terrível. Deixa os síndicos loucos, deixa qualquer pessoa louca. Mas eu falo, calma. Não fique no grupo de WhatsApp. É a primeira coisa para a sua saúde mental. Não fique no grupo de WhatsApp, não faça gestão por grupo de WhatsApp, faça gestão pelos meios oficiais de comunicação do condomínio, crie uma lista de transmissão no WhatsApp, né, que o WhatsApp é uma ferramenta que todo mundo usa, mas não faça gestão compartilhada, tipo, todo mundo quer dar opinião. O síndico é eleito para ele representar. Quem tem que tomar as decisões é o síndico. Ele tem que ouvir, mas ele não pode querer compartilhar tudo, porque senão fica ingerenciável, né, o condomínio. Então, eu acho que quanto mais conversar sobre esse assunto, melhor. Se sinta à vontade enquanto a gente estiver aqui com esse programa, que está crescendo bastante, porque a gente se preocupou em fazer um formato informativo, principalmente para as pessoas da construção civil, que até então não tinha voz. E você pode ter certeza que pode contar com a gente para a gente estar auxiliando isso e levando essas informações. Como que eu faço para estar contratando a sua empresa? Pode falar. Então, a Proativa Gestão de Condomínios, nós estamos, né, nossa sede fica na Avenida Estados Unidos, número 48, no Jardim das Nações. Nós temos redes sociais, né? Proativa Gestão de Condomínios. As pessoas podem entrar em contato pelo site, podem entrar em contato pela rede social ou fazer uma visita lá pra gente. Nós vamos adorar também receber. Né? Tomar um cafezinho. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada, foi uma honra. Prazer, viu? Meus amigos,
Chegou o grande momento, quero compartilhar com vocês. Ontem a gente foi premiado o melhor podcast do ano na área de construção civil, mesmo a gente com tão pouco tempo de vida. Quero agradecer a minha equipe maravilhosa que fez tudo isso acontecer. A gente vai estar trabalhando isso durante a semana, promovendo, porque para mim isso aqui é um grande orgulho que mostra que a gente está no caminho certo. Se eu começar a falar, vou ficar emocionado, porque foi uma batalha muito grande para chegar aqui. Agradeço muito a minha equipe, porque quando eu cheguei com o projeto, eles me abraçaram. O Sérgio, o Eudes, o Will, a Gabi, são pessoas que fez tudo isso acontecer. Eles têm mais de 90% disso aqui. E vocês que nos assistem, comenta, quero compartilhar com vocês e com certeza vai vir mais. Aguardo vocês às 20 horas, quarta-feira.